Se tudo é tão milimetricamente avaliado, é muito difícil você conseguir passar alguma coisa que já não esteja formatado antecipadamente para ser classificado. Critérios muito fechados e difíceis, às vezes, de serem contemplados. Com certeza. Né? Não o Estado passa a definir o que fazemos, Com quem para fazemos. quem fazemos, com quem fazemos. Daqui uns dias vai ser definido mais o quê? Vai ser definido se vocês não podem fazer. Não é nenhum favor de nenhum dos lados, né? Todos os dois lados são bem contemplados com isso. E eu acho que às vezes a população precisa ser esclarecida disso também, para que a gente não seja visto como aqueles usurpadores do dinheiro público. Eu sempre tive 2 empregos. E estudava, né? 2 empregos quer dizer o seguinte: eu trabalhava em um determinado lugar e estudava à noite. Depois eu me interessei pelo teatro. E esse interesse se deu porque na minha cidade tinha cinema. E eu queria fazer cinema e tal. Depois eu cheguei aqui e vi que cinema é impossível para o preço. Aí me apaixonei pelo teatro. Vi uma peça de teatro que chamava Trivial Simples, do José Maia. Eu falei, eu quero fazer isso. Aí fui estudar na oficina de teatro, Pedro Paulo Cravo. E fiz lá os 2 anos, antes eu fiz a fundação do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Eu fiz 2 anos, O Eide foi meu professor. Olha que legal. E nesse curso eu me encantei com tudo que eu via lá, uma escola que tinha música. Eles levavam os atores e diretores que vinham trazer peças de fora para conversar com a gente, e a gente fazia muito exercício prático e uma produção de final de ano. E isso me deu um entendimento geral de como funcionava, já que o Palácio das Artes era o lugar dessa produção. Saindo de lá, eu falei, agora ninguém vai me chamar, não vou fazer nada, né? Porque não tinha jeito. Então eu fui para outra escola, que era a oficina de teatro. E na oficina de teatro eu vi como é que se fazia. Se trabalhava com vários professores naquele momento da cidade. Um desses professores, ou 2, dirigiam as montagens de final de ano. E a gente acompanhava todo o processo da produção da montagem. Isso me deu uma visão muito interessante do mercado. Não sei se é isso, mas acho que é isso que nós estamos falando. E esse mercado, ele estava diretamente ligado aos espetáculos que podiam se apresentar no Teatro Marília, no Francisco Nunes e acho que na Sesquiate. Eram grandes produções que eram feitas pelos diretores e produtores da época em Belo Horizonte. Se não me engano, J. D'Angelo, Pedro Paulo Cava, Paulo César Vicário, produção da Matilde Biagi, e sempre coisas de muita qualidade técnica. Então eu comecei a entender que existia um mercado consumidor e, naquele momento, um mercado pungente. Eram plateias lotadas. Saindo da oficina, depois eu volto nessa questão, mas eu quero dar um exemplo disso. Saindo da oficina, o Pedro Paulo me chamou para ser figurante no Galileu Galilei. E aí eu vi como é que uma grande produção, com 14 atores, era possível fazer. É claro que era financiado pelo poder público, mas eram espetáculos grandiosos que eu não tinha visto até então. E como um dos atores adoeceu, eu pulei para ser um ator da peça. Ele me chamou assim, sabe? Pega esse menino aí. Aí eu fui. E foi uma experiência interessante, porque aí era ator, mas o que me interessava era a estrutura que se movia em torno daquele projeto. Aprendi muito lá. Terminou a temporada, que foi um grande sucesso. Tinha o Javier Monteiro, que era um grande ator daqui, como o Galileu. Não aconteceu nada, né? Então eu falei, ninguém vai me chamar, eu vou ter que montar o meu grupo. Aí convidei os meus colegas de turma, que era Yara Novaes, Gustavo Werneck, Fernando Ernesto, Cássio Pinheiro. É importante dar nome para essas pessoas, né? Super. Elisa Santana. Super. Então são pessoas importantíssimas na minha vida, né? E nós todos, é engraçado, a gente fez juntos a primeira peça, que era a Lira dos 20 anos. E eu era o diretor. E as pessoas falaram, mas o que esse menino vai fazer, gente? Claro que vai dar errado. Claro, que ia dar errado. E deu muito certo.
E aí todos nós continuamos juntos por 7 anos. Nós fizemos 7 montagens seguidas. O Cássio fez a segunda montagem de uma peça infantil e continuou junto conosco. O Cássio fez um espetáculo maravilhoso com a gente, que era Inimigo de Classe. Ele fez um personagem bacana, que era o anjo. Todo mundo quer fazer anjo, né? Porque o anjo vem anunciar. E aí, esse grupo Teatro em Cena que eu criei, ele começou a fazer produções regulares de 2 em 2 anos, que eu precisava conciliar com o meu trabalho de bancada. E aí, o único jeito da gente produzir é via leis de incentivo cultural, né? Então a gente entrava com os processos, com os projetos, eles eram aprovados e a gente trabalhava dentro daquele orçamento. E durante muito tempo a gente conseguiu ter um retorno de público muito bom. Eu percebo que, não sei se eu vou misturar um assunto com outro, mas... Deve. Existia esse espaço para todas as pessoas, é engraçado, né? Os grupos iam se firmando com montagens sucessivas. Mas isso é uma obviedade, nem tanto, não é? Porque havia uma mistura muito grande dessas produções grandes que eu citei, de pessoas já consagradas em Belo Horizonte, que chamavam esses alunos para os seus eventos. E isso era muito interessante. Toda vez que eu vou montar um espetáculo, eu trago alguém que se formou no mercado em anos anteriores. Eu vejo praticamente todos os espetáculos de escola. Olha. Vejo mesmo. O Léo Fernandes, por exemplo, trabalhou comigo várias vezes, vai trabalhar mais, eu quero, saiu, né, de um curso desse. E eu acho isso extremamente importante que venha um ator novo, com uma formação diferente da do grupo, para desestabilizar as nossas certezas. Isso é fundamental. Né? E normalmente eles chegam muito curiosos e muito dispostos à troca. Né? Sim. É só estimular que vai. Eu percebo assim, que esse mercado, ele era ancorado em 2 sindicatos de classe, o Simparc e o SATED, né? Sendo que o SATED foi o nosso sindicato inicial, foi onde eu aprendi a lidar com as questões da profissionalização efetiva, e é onde, por exemplo, toda vez que eu tinha um problema de produção, eu ia ao SATED tentar resolver. E eu tinha resposta às minhas questões nesse lugar. E depois surgiu o Simparc, que era o Sindicato dos Produtores. E aí eu acho que houve uma transferência da visão de mercado, daquele lugar que amparava o possível ator formado numa escola que lhe deu algum conhecimento artístico, para um outro tipo de sindicato que tinha a intenção de promover produtores para espetáculos quase sempre comerciais, sem o sentido de crítica disso. Pejorativo, é uma constatação. Não é pejorativo. Comercial no bom sentido, no bom quer sentido, dizer, de ser profissional, né? Esse sindicato vai colocar espetáculos profissionais em cartaz e remunerar bem esses artistas, etc. E eu percebi, e percebo, que houve um deslocamento quase total de um lugar para o outro. Sim. A gente teve uma época, durante muitos anos, que os espetáculos comerciais, sem ser pejorativo, é uma colocação objetiva. Eles tomaram conta do espaço cultural. E aí, eles reforçaram na cabeça do espectador que todo artista é, por definição, aquele que deve divertir as massas. E eu acho que isso não é real, que isso não é verdadeiro. Mas isso fica na cabeça. Por exemplo, eu convido a pessoa, eu estou fazendo, as pessoas da minha rua. Você podia ver uma peça que eu estou fazendo? É comédia? Primeira pergunta. Nada contra a comédia, pelo contrário, eu quero fazer muitas. Consegui fazer uma na vida, que é o Bessa-me Inútil até hoje. Mas acho. O naipe da sua comédia também é bom, né? Mas o que eu estou dizendo, então esse mercado mudou a forma. As leis de incentivo, elas nos propiciaram produções de grande qualidade artística durante muitos anos. Na medida que a obrigação
do subsídio, veio da escolha da empresa, isso diminuiu demais, afunilou demais a temática e as coisas. Se a empresa vai ceder um dinheiro, que ela não vai dar o dinheiro, porque ela vai descontar do imposto de renda, mas ela costuma, inclusive, às vezes, sugerir o tema. Chegar nesse nível de intervenção. Isso é um absurdo. Então, a gente também é transformado num agente do Estado. Você é selecionado, você ganha o projeto, mas é você que tem que achar a empresa. Você é quem tem que negociar com a empresa. E é você que tem que conseguir o patrocínio através dos seus meios. Isso tira do mercado uma obrigação vital. Por exemplo, é ele que deveria recolher esse dinheiro, aplicar do mesmo jeito, a empresa é beneficiada da mesma forma, mas a divisão ou a escolha dos projetos seriam feitas por uma curadoria para selecionar os melhores projetos que atendessem àquela demanda. Né? Separando, evidentemente, o que é teatro, o que é manifestação popular, no melhor sentido, pelo amor de Deus, não é pejorativo. São coisas diferentes, são fazeres diferentes. São fazeres diferentes. Por exemplo, uma coisa que eu adoro, Folia de Reis. É muito diferente de uma peça teatral que foi encenada durante X meses, que tem uma proposta de vários, né? A elaboração é diferente, o objetivo é diferente. Então, cada um desses segmentos deveria ser avaliado de acordo com o conhecimento desses curadores de cada segmento. Sim. Né? Porque todos no mesmo cesto ou balaio, fica mais difícil. A última peça que eu montei, que se chama... esqueci o nome dela. Uai, vamos lembrar aqui, ó. Pequena coleção de frases em tempos de fundos pensamentos. Também não é fácil. Não é fácil. Aliás, repete pra gente. Olha, bom. Pequenas... Quando eu fiz pequena coleção de frases em tempos de fundos pensamentos, um texto da Silvia Gomes, eu tive um problema, que eu mandei naturalmente no edital, e eles disseram o seguinte: primeiro me fizeram uma série de perguntas que eu nunca tinha visto no edital. Se tinha negro, se tinha gay, se tinha... tem uma série de coisas, outras coisas, e que região que eu morava. Então, quando veio a resposta, eu pus naturalmente 10 para tudo, né? Só tem gay, tudo que era, eu pus sim para ver se passava, já que nunca passa, então eu pus. Aí aconteceu que eles disseram o seguinte: esse tema que você está montando para essa região, sudeste, que você mora, não é para a região, é para a cidade. Eu quero colocar a peça no teatro da cidade. E eu fiquei com a diferença pequena para a classificação. Não passei. Aí eu nunca tinha visto isso, porque eu sempre andei, analisava lá a equipe, o texto, o que você está querendo montar, isso era o básico. Agora tem outras necessidades que talvez o meu projeto não contemple, mas então eu não posso participar? Então como é que fica a questão, por exemplo, até que ponto vale a experiência? Ou eu não posso mudar de temática? Ou eu quero montar um texto do século XVIII, por que não? Ou uma peça que eu posso começar com improvisos e ver o que vai acontecer depois, até que ela se transforme numa peça. Eu quero viver um processo. Então, se tudo é tão milimetricamente avaliado, é muito difícil você conseguir passar alguma coisa que já não esteja formatado antecipadamente para ser classificado. Dentro de critérios muito fechados. Eu quero dizer isso. Critérios muito fechados e difíceis, às vezes, de serem contemplados. Com certeza. Né? Esse texto que eu citei, nós fizemos um debate, aí no debate a pessoa falou assim: uai, por que no seu elenco não tem nenhum negro? Eu falei, porque o grupo com essa formatação ou formato que não tinha naquele momento, e a gente trabalhou os personagens para os atores do grupo. E aí eu fiquei me perguntando assim, acho bom a pessoa perguntar, porque a gente tem que abrir espaço para todas as pessoas.
Mas eu posso, naquele momento, querer trabalhar com um grupo de negros, com um grupo de brancos, com um grupo de asiáticos, não posso. Ou com, seja lá com quem for. Isso é uma determinação dos artistas que estão envolvidos com aquele projeto. Senão o Estado passa a definir o que fazemos, com quem fazemos, para quem fazemos, com quem fazemos. Daqui uns dias vai ser definido mais o quê? Vai ser definido se vocês não podem fazer. Já está por aí. Não é bom. Estamos isso, chegando né? aí. Assim, então, daqui para frente, vocês não podem fazer. Eu acho que é uma definição boa também. Quanto ao subsídio via leis, eu acho que está na lei, eu acho que é uma obrigação do Estado. Não é isso? Sim, é uma das. Uma das, claro. E não é nenhum favor de nenhum dos lados, né? Todos os dois lados são bem contemplados com isso. E eu acho que às vezes a população precisa ser esclarecida disso também, para que a gente não seja visto como aqueles usurpadores do dinheiro público. Sim. O que é uma inverdade absoluta, já que a gente gera muito trabalho para muitas pessoas e esse trabalho se multiplica. Totalmente. Né? E ele se multiplica de uma forma muito interessante, que é a partir, desde a hora que você imagina um projeto, quando você realiza aquele projeto, ainda projeto, depois quando você manda para determinados lugares, quando você executa e quando você mostra e viaja com ele. A multiplicação de pessoas desse processo é muito maior do que a gente imagina inicialmente. Sim. Então aquele dinheiro que foi dado, ele foi multiplicado pelo menos 3 ou 4 vezes. A fábrica de automóveis tem capital de giro, nós não. O problema é esse. Nós não temos, aparentemente, a priori, dinheiro para investir. A gente entende que o que a gente tem que investir é o nosso conhecimento na construção de um produto cultural que até por definição, entretenimento, o que não é vergonha, pelo amor de Deus. Nenhum. Rir ainda é o melhor remédio, ou distrair ainda é o melhor remédio. Então, não tem problema nenhum. Nós não temos capital de giro. E a gente precisa dos subsídios para construirmos um produto que vai ser consumido pela população de modo geral. É que a gente não tem nem que olhar valores, porque se você for comparar os valores, são risíveis os valores que são destinados à cultura. Se você pensar, né, numa indústria de automóveis, etc. Né? Então, fazer com que exista um mercado de trabalho. Para que esse mercado de trabalho exista, é preciso que você tenha competências, pessoas competentes, para gerar esses produtos artísticos que serão consumidos. O espectador hoje, de teatro, vou ser mais específico, ele está muito bem visualmente educado pelo cinema e pela televisão. Então, quando ele vai ver o produto do teatro, ele quer um produto com aquele acabamento. Aquele acabamento é quase um acabamento, sofisticado demais, caro demais, e para ter aquele acabamento tem que ter um subsídio, obviamente, para que ele receba um produto na qualidade que ele pretende receber. E que ele está certo de cobrar, porque ele recebe na casa dele um produto sofisticadíssimo. Novela de televisão ou filme, eles normalmente têm uma abordagem, às vezes muito popular, às vezes muito sofisticada, mas igualmente impecáveis do ponto de vista visual. Do ponto de vista da linguagem, inclusive, né? Quer dizer, a linguagem está em primeiro plano. Isso, né? E quando esse espectador chega ao teatro, ele sabe o que ele quer ver como qualidade. Se ele vê apenas uma coisa muito simplória, ele sai de lá muito determinado a não voltar. Né? Então a gente também tem que saber seduzir o espectador que a gente quer. Né? Assim como o político quer seduzir o eleitor, nós também queremos seduzir o espectador. E precisamos de ferramentas. Claro, né? E essa ferramenta vem através do trabalho que a gente pode oferecer de boa qualidade. Com fomento. Com o fomento do Estado. Isso não há discussão sobre isso.
Mas né? você sabe que as pessoas não lembram. Não, e é fundamental que se fale. Sim. Hoje Sim. é necessário dizer o óbvio, Sim. é fundamental reforçar o óbvio, falar novamente, é para isso que nós estamos aqui. Acho que a frase não tem que ser para os artistas. Eles já sabem o que fazer. Para as políticas públicas. Por exemplo, quando vocês selecionarem os curadores, ou as curadorias desses projetos, não sei se chama curadoria, parecerista, vamos dizer, parecerista é melhor, mais técnico, que eles tenham conhecimento daquilo que eles vão avaliar. Porque às vezes eles se confundem, eles avaliam inadequadamente, às vezes, aquilo que está escrito ali, por desconhecimento do que está sendo proposto a ele. Da linguagem. Da linguagem, da interpretação, da possibilidade de visualização do que aquilo está sendo proposto. gestado, proposto, porque a gente tenta ser claro, mas não é só ali o que está escrito que o cara tem que perceber. Mas os editais, eles estão cercados de definições muito rígidas. Limitadas, Mas limitantes, né? Que às vezes a concepção do projeto, ainda na sua raiz, não contempla. E a pessoa que avalia tem que perceber a possibilidade daquilo que está sendo proposto, além daquilo que está escrito no papel. E isso, você tem que ter alguém com conhecimento técnico para perceber. Então é preciso que os pareceristas sejam educados. Ou letrados, né? Hoje a gente não tem que ter tanto letramento novo para saber ler o mundo. Total. Os pareceristas também. Né? Então o ideal é que esses pareceristas tenham letramento para editar. Bonito. Arrasou.